Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a carta de Paulo aos Colossenses. Dando sequência aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, estudamos agora a carta de Paulo aos Colossenses, carta essa que encontramos entre as cartas que Paulo escreveu durante o tempo que estava na prisão. O que sabemos de Colossos são informações simples que nos basta no momento, como o fato de que a cidade de Colosso está localizada perto das cidades de Laodiceia e Hierápolis, na região chamada Frígia, na Ásia Menor, região que hoje faz parte da Turquia. Observe que no país hoje chamado Turquia, encontramos regiões que englobam aquelas áreas em que Paulo esteve pregando o Evangelho, como Galácia e como agora a Frígia, e depois outras cidades mais que vamos estudar. Esta cidade fica a uma distância de 160 quilômetros aproximadamente de Éfeso. Muito bem, a evangelização da cidade de Colossos é atribuída a Epáfras. É o nome citado nas cartas de Paulo, que fala daquele que tem cuidado da igreja em Colossos. Observando a viagem missionária de Paulo, segunda, terceira, ele esteve passando por estas regiões, mas não cita Paulo entrando em Colossos, mas fala, por exemplo, em Atos capítulo 18 final e Atos capítulo 19, que Paulo, tendo saído das regiões superiores, justamente Galácia, depois na sequência a Frígia, passou por Hierápolis e chegou a Éfeso, mostrando que passou por aquelas regiões. Mas ainda um detalhe: uma comunidade cercada ou centrada na fé em Jesus Cristo, no amor fraternal e voltada para a esperança dos céus. A razão pelo que esta carta veio a ser escrita, compreendemos quando, no texto da carta mesmo, Paulo faz menção de Epáfras, que foi visitá-lo e levou notícias da cidade. Pelo que então Paulo escreve agora uma carta dirigida à igreja de Colossos. Ainda mais temos informações, podemos colocar, a igreja colossense, tudo indica, foi fundada como resultado do ministério de Paulo em Éfeso. Durante 3 anos, Paulo se deteve em Éfeso, capítulo 19, capítulo 20, e tudo indica que da evangelização nesta área, onde Paulo se deteve tanto tempo, resultou então também Colossos ser atingida pelo Evangelho. A expressão em Atos dos Apóstolos, verso 31, diz: todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Se tem uma citação desta, engloba todas as regiões da Ásia Menor, incluindo a cidade de Colossos também. Se nós atentarmos, estas palavras são encontradas em Atos dos Apóstolos mais de uma vez, como, por exemplo, esses que têm perturbado o mundo, mostrando que o Evangelho, em poucas décadas, se espalhou pelo mundo inteiro. Então, naturalmente, foi a forma com que Colossos foi atingida pelo Evangelho. Aqui temos, Paulo estava preso quando esta carta foi escrita.
E diz mais, dentro de um estudo genérico, histórico sobre Colossos, o cooperador de Paulo, chamado Tíquico, é quem entregou pessoalmente a carta em Colossos, e com ele viajou também Onésimo. Isso é citado na própria carta, no capítulo 4, em favor de quem Paulo escreveu a carta a Filemon. Aí vamos entendendo alguns particulares. Tíquico, saindo de onde esteve com Paulo, possivelmente nas prisões de Roma, de onde também temos Onésimo, saindo das prisões e indo para a Ásia, levando esta carta, que é a carta aos Colossenses, tudo indica a carta para os Efésios também, e depois a carta também para Filemon. Foram 3 cartas que possivelmente este Tíquico transportou da prisão onde Paulo estava até essas regiões e cidades. Se pudéssemos estar observando com mais cuidado o mapa, tendo a Ásia Menor, é a região que foi visitada por Paulo na primeira, na segunda, na terceira viagem, a cidade de Colosso está bem pertinho de Laodiceia e Herápolis. Observe que Éfeso está mais à esquerda da cidade de Colossos. E observe mais tarde que serão citadas outras igrejas entre as cartas escritas por João, segundo a orientação que recebeu em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Continuando, dentro ainda considerações primárias sobre a carta, notemos que temos cooperadores de destaque na carta aos Colossenses que são citados. Paulo, que é o remetente da carta, apóstolo, ministro entre os gentios e preso por causa do evangelho do Senhor. Temos também Epáfras, servo de Cristo, como se denomina, companheiro de combate, fiel ministro, zeloso pela saúde espiritual dos colossenses, aquele que informa Paulo sobre a situação espiritual da comunidade. E finalmente Tíquico, conforme já dissemos, chamado fiel ministro, conservo do Senhor, enviado aos colossenses para notificar o estado do apóstolo Paulo. Troca de informações, notícias da prisão para as igrejas na Ásia e vice-versa. Ao estudarmos a carta aos Colossenses, o destaque maior é quando se frisa por Paulo o senhorio e primado universal de Cristo. É uma exaltação linda de Jesus Cristo. Exclusivamente mostra a palavra esta forma do Senhor Jesus, de fato, ser Senhor absoluto, ter a primazia, é acima de todos e o primeiro de todos, e isso de forma universal. O objetivo da nossa aula é, como sempre, permitir que a palavra de Deus habite e crie no coração de cada ouvinte raízes profundas, conduzindo a uma plena confiança em Cristo Jesus. Conforme a palavra mesmo em Colossenses 3,16, Paulo chegou a escrever: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Agora, os objetivos da carta, sendo mais precisos, os alvos que Paulo quer atingir, ou atinge mesmo ao escrever esta carta. Primeiro, afirmar com toda intensidade a plena divindade de Cristo. Uma exaltação maravilhosa, como já disse. A divindade de Cristo é aqui destacada, é enfatizada.
Depois, reafirmar a centralidade e a supremacia universal de Jesus Cristo na criação, na revelação, na redenção e também dentro da igreja. Jesus, sim, em tudo, é o centro e é o supremo, tanto na igreja como em qualquer outra ordem ou operação na face da terra e fora da face da terra também. Outro objetivo da carta aos Colossenses podemos ter quando é advertir os membros da comunidade cristã, naturalmente em Colossos, contra um certo sistema religioso que ameaça a fé em Jesus Cristo, o Senhor. Quando outros pensamentos são colocados, outros mediadores são colocados, e quando filosofias ou mesmo tradições humanas entram para disputar, vamos dizer assim, a confiança, o apoio da igreja. Não, Jesus é absoluto em tudo. Ele coloca então essa advertência, este alerta para a igreja já se prevenir. Finalmente, colocamos como objetivo da carta de Paulo ressaltar a verdade de uma nova vida de perfeição do crente, operada só por Cristo. Isso colabora com o item anterior, mostrando que em Jesus podemos alcançar perfeição, e só nele também. E não será nunca por tradições humanas, quer seja de povos, quer seja de religiões, ou segundo filosofias e formas outras de condução moral e etc. Não, Jesus, sim, unicamente ele pode aperfeiçoar o cristão. Para nós atingirmos esses objetivos da carta de Paulo aos Colossenses, vamos estar considerando primeiramente alguns versos iniciais sobre a saudação de Paulo, a introdução à própria carta, a carta propriamente dita. E naturalmente alguma outra consideração. No primeiro tópico, primeira sessão, vamos estar vendo desde o verso 9 até o verso 23 do primeiro capítulo, a doutrina da excelência da pessoa e obra de Jesus. Paulo já vai destacar nas primeiras palavras a grandeza do Senhor Jesus. Paulo também faz menção da sua luta, do seu combate, do seu zelo, do seu cuidado pela igreja em Colossos. Preocupava-se muito ele com as igrejas e, falando aos Colossenses, ele transmite a isso, que incessantemente orava e tinha preocupações pela igreja. No terceiro tópico, terceira sessão, vamos encontrar muitas exortações práticas do apóstolo Paulo, orientações objetivas, diretas, em muitos aspectos, desde o capítulo 2, verso 6, até o capítulo 4, verso 6 também, onde temos a parte mais extensa desta carta. Finalmente a conclusão, com mais saudações e algumas outras palavras complementares. Iniciando nosso estudo, podendo abrir nossas Bíblias e acompanhar quase que verso por verso, porque nesta carta a riqueza é muito grande de informações, quase que podemos passar pela carta inteira verso por verso. E na introdução vamos ver primeiramente uma saudação de Paulo, a entrada à carta, e depois uma expressão de ação de graças até o verso 8. Fazendo a leitura do próprio verso no capítulo 1, nós lemos Paulo dizendo: apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo.
É uma expressão simples de saudação inicial, abrindo, prefaciando a própria carta. E observem, Paulo ressaltando, ele é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Um destaque interessante, isto, lembrando que a carta aos Gálatas foi muito mais veemente, porque ele estava se defendendo. Aqui, ele não usou expressões mais fortes, mais verdadeiras da sua confiança e autoridade alcançada pela chamada de Deus. A participação de Timóteo também, como cooperador dele, ele escreve como uma carta conjunta e dedica aos irmãos em Colosso como aos santos, irmãos fiéis em Cristo. Estes são os verdadeiros santos, santificados em Cristo Jesus. Ainda observem as mesmas coisas colocadas em destaque. Podemos seguir para o verso 3º. E no verso 3º temos o início de ação de graças, quando Paulo diz: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Quero observar aqui que Paulo está dando graças a Deus porque as notícias de Colossos eram boas, a igreja estava bem, diferente dos Gálatas, quando ele reclamou dizendo: quem vos persuadiu de sair da simplicidade e da firmeza que há em Cristo Jesus? Não há outro evangelho. Aqui é diferente. Ele está grato a Deus porque as notícias são boas. Fé em Cristo Jesus, caridade para com todos os santos, esperança da entrada nos céus. Ainda continuando no verso 6, porque o evangelho chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando. Mais uma vez, palavra agora de Paulo dizendo que o evangelho já estava no mundo inteiro de então. Observem e considerem com tristeza que é esta área tremenda na qual Paulo agora dirige estas cartas, que é um verdadeiro deserto de cristianismo, onde foi mais evangelizado, houve tanta operação de Deus, entretanto, agora é um deserto. Terra já trabalhada, lavrada e colhida, parece que secou tudo. Só Deus para ter misericórdia. Continuando, ele cita no verso 7, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Essas são as considerações de Paulo, citando Epáfras. Epáfras foi o instrutor, o professor, o discipulador da igreja em Colossos. Diferente lá em Gálatas, quando ele disse que ele mesmo pregou o evangelho em fraqueza de carne, mas com operação da misericórdia e assistência do Senhor. No que nós estamos vendo, Paulo citando, dando graças a Deus pela palavra da verdade do evangelho, que produziu nos Colossenses fé em Cristo, amor fraternal, amor no Espírito e viva esperança dos lugares celestiais. Entrando no primeiro capítulo ou primeira sessão do nosso estudo, a doutrina da excelência da pessoa e obra de Jesus, vamos acompanhar os versos a partir do 9. No verso 9, mais à frente, encontramos a expressão de Paulo na carta quando diz: desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria
e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente do Senhor, ou dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Continua ainda um aspecto de agradecimento, mas agora ele ora para que essa igreja continue andando, vivendo de forma digna, mais ainda agradando a Deus em tudo, frutificando em toda obra, crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11 continua: confirmados ou corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. Observe que em Cristo há uma abundância de tudo, em virtudes, em paz, em glória, em conhecimento, em sabedoria. E Paulo fala desta forma assim: fortaleza, força, glória, paciência, longanimidade e alegria. Por isso que, tendo conhecimento da profundidade dos mistérios de Deus em Cristo Jesus, é que Paulo podia dizer, mesmo sendo preso, açoitado, apedrejado e tanta coisa a mais, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas assim ele orava também para que os colossenses atingissem este gozo, essa alegria contínua. Ainda diz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A oração de Paulo, portanto, é nesse sentido, destacando conhecimento da plena vontade de Deus, sabedoria e discernimento de espírito. Que mais? Para caminhar, viver de maneira digna diante do Senhor Deus, agradando a Deus, frutificando em boas obras, crescendo no pleno conhecimento de Deus, confirmados em toda a fortaleza, paciência, longanimidade, com alegria, e serem agradecidos a Deus por serem participantes da herança dos santos. Destaque, repetindo, esses alvos na oração de Paulo em favor dos colossenses. Ainda dentro da colocação da excelência da pessoa e obra de Jesus, ele agora começa a ser mais direto dentro desse título que colocamos. Ele nos tirou da potestade das trevas. Jesus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão, a remissão dos pecados. Aqui a parte doutrinária básica. O Senhor Jesus é Rei. Tem o senhorio de um reino que não é das trevas, é da luz. E ele veio na sua misericórdia arrebatar a muitos das trevas para transportar para a sua luz. Numa figura, no diagrama, poderíamos estar colocando que a liberdade cristã é gloriosa, isso que é expresso nos versos 13 e 14, considerando que antes estávamos numa situação de inimizade em relação a Deus ou contra Deus e no poder das trevas, sujeito, preso no poder das trevas. Mas veio Jesus com uma ação libertadora e nos arrebatou para o seu reino. O reino, aqui Paulo chamando, reino do Filho do amor de Deus. Aqui, morte, quando se trata da situação anterior na rebelião e inimizade contra Deus. Morte. Mas ele nos fez sair da morte e herdar a vida pelo perdão dos pecados, dando-nos libertação desses mesmos pecados. Continuando, falando deste que operou em nós tão grande salvação, diz Paulo, Jesus, o qual é imagem do Deus invisível.
cada palavra é rica em si mesmo. Jesus é imagem do Deus invisível. Por isso que Jesus disse: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Quem ouve as minhas palavras, ouve as palavras do Pai. A expressa imagem de Deus. O primogênito de toda a criação. A palavra primogênito no sentido de ser o primeiro, o colocado à frente, aquele que tem em si mesmo o principado, aquele que está, vamos dizer assim, superior a todos. Não quer dizer, primeiramente, alguém criado primeiro, a ideia do primeiro nascido no lar. Não é só isto. Como Davi, que era o último filho, na verdade foi considerado o primogênito dentre os seus irmãos, porque, ainda que fosse o menor, foi retirado da posição menor e elevado a uma primogenitura pela escolha e projeto de Deus na sua vida. Tal qual também poderíamos colocar José, que era quase que o último. Outro que poderíamos estar considerando, que seria o próprio Jacó, que veio a ser o primogênito no sentido da eleição e não do nascimento. Quem era o primogênito? Esaú, no nascimento carnal. Mas quem era o primogênito aos olhos de Deus? O escolhido, o que teria a supremacia, o suplantador, que é a palavra correta em Jacó. É justamente esta ideia de primogênito do verso 15 do capítulo 1 de Colossenses. Continua o verso 16 dizendo: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. A forma objetiva da criação de Deus foi criado por Jesus e para ele. Nada tem sentido se não tiver Jesus. Como também continua o verso 17 exaltando ao Senhor Jesus ao falar: ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, são sustentadas por ele. Bem enfático, por isso que Jesus é o alfa e é o ômega. Nele começa e nele conclui-se, não como fim, mas como concluir-se, fechar todo o projeto de Deus. Repetindo, tudo foi criado por ele e para ele e é sustentado por ele. Quanta grandeza em Jesus! E Paulo destaca, reafirmando este ponto doutrinário para os colossenses se firmarem mais em Cristo Jesus. Continuando o verso 18, diz ainda Paulo que Jesus é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, outra vez destaca, o primogênito, no caso agora, primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o início, razão, partida para todas as coisas. Assim, poderíamos fazer um diagrama em que Cristo está elevado sobre todas as coisas, acima da terra, acima dos céus, acima de toda potestade invisível, acima de toda potestade visível, acima dos anjos, acima da humanidade, acima da igreja, acima de tronos, acima de dominações, acima de principados. O Senhor é tremendamente excelso. Por isso que Isaías também diz que ele é o Altíssimo e habita no altíssimo lugar. Continuando ainda nessa primeira parte, primeira exposição que chamamos a doutrina da excelência da pessoa e obra de Jesus, no verso 19 podemos encontrar ainda expressões quando se diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude, observe, toda plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele
reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A obra do Calvário, mistério grande, em morte de Jesus, coisa tremenda, loucura para os homens, é o projeto de Deus. Pelo que entendamos, se em Jesus está a plenitude, nada existe fora dele. Nada. Só tem um jeito de termos existência, ou continuarmos a existir a eternidade, sendo um com ele. Porque senão ele teria uma parcela, não a plenitude. Ele poderia ter 99,99 e nós teríamos uma participação de 0,00 alguma coisa. Não. Em Jesus está a plenitude. Por isso que ele diz: está em mim e eu em vós. Senão, não existe existência. Porque é nele que tudo acontece. É nele que vivemos. Nele existimos. Continuamente. Aqui que está o ponto básico, que desmancha toda a confiança vã que possamos ter em nós mesmos, em qualidades nossas, virtudes, méritos, ou nas instituições que criamos ou que são estabelecidas, em filosofias, tudo é vão diante da realidade que Deus quer, determinou que em Jesus está a plenitude. Ou estamos nele ou não temos existência. Agora, quando ele reconciliou todas as coisas, as que estão na terra e nos céus, para falar da terra é fácil, porque estamos cercados de fraquezas, misérias, precisamos de uma salvação. Mas observe que até os anjos também foram aperfeiçoados, foram reconciliados com Deus, foram colocados num nível de conhecimento e de, dizer assim, de pensamentos mais corretos quando se revelou Jesus crucificado. Até os anjos foram aperfeiçoados. Até os anjos. Observe esse ponto. Se algum anjo achava-se grandioso lá no céu e via Jesus crucificado depois, ele aprendeu obediência sem limite a Deus. Pelo que, depois ainda vendo Jesus restaurado a essa grandeza que Paulo assim expõe, os anjos aprenderam. É nele, em Deus, vivendo, a ele obedecendo, é que teremos a continuidade da grandeza da qual participamos nos lugares celestiais. No outro lugar vai dizer também que os próprios anjos aprendem sabedoria com a igreja. É um modelo para eles verem a extensão da misericórdia de Deus. Aqui, quando Deus opera conosco, para entender como Deus tem sido misericordioso para com eles, que não tem dor, que tem uma vida longa, corpo celestial, vida vendo a Deus dia após dia. Mas também não foram só de forma genérica que houve esta reconciliação com Deus, mas também os próprios colossenses, o destaque de Paulo. Vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos e tanta coisa ruim que éramos os que não tiveram vida cristã desde o princípio, ou que tiveram a vida no mundo anteriormente, éramos estranhos, inimigos, mortos, rebeldes contra Deus, mas contudo a nós também reconciliou. E Paulo faz menção aos colossenses, que também foram reconciliados. Destaque do verso 22, pela morte. Não é pela virtude só de Jesus Cristo, não é pelo poder só de Jesus Cristo, não é pela bondade só de Jesus Cristo, é tudo isso, mas levado à cruz do Calvário, na sua morte. Sem a morte de Cristo, nada teria sido aperfeiçoado em nós. Mas, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos,
e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé do Evangelho, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Observem essas palavras que já mostram que perfeição é tão somente em Cristo Jesus, mas uma perfeição tão grande que atingimos uma santidade ao nível de Deus, irrepreensão aos olhos de Deus, os sermos inculpáveis aos olhos de Deus. Tudo isso, se permanecermos firmes tão somente na fé daquele que em nós opera tudo isso. Outra vez, no diagrama poderíamos estar considerando que o primado de Cristo na redenção é através do seu sangue. Ou seja, em Cristo, o mundo, céu e terra, encontra unidade e paz com Deus. Esta reconciliação e pacificação tem sua origem no próprio Deus, realiza-se unicamente em Cristo e, mais precisamente, na sua morte na cruz. Céus, em tudo que possa significar céus, até os lugares mais altos e invisíveis da eternidade, como também a terra em todas as suas regiões, até as mais baixas, tudo é pacificado e é reconciliado com Deus na morte de Cristo Jesus. Não é na obra de normas religiosas. Nunca, nunca, nunca. Assim, observemos que em Colossenses temos um destaque de Cristo, uma exaltação grande. E repetimos, vimos nesses versos anteriores, Jesus é o Filho amado do Pai, é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, o Senhor do universo, a cabeça da igreja, o primeiro dentre os mortos e a habitação da plenitude da divindade de Deus. Em Jesus, o tudo, o máximo, a primazia absoluta. Passando a um segundo título, uma segunda sessão, para atingir os nossos objetivos, queremos destacar no capítulo 1, verso 24, até o verso 5 do segundo capítulo, o que nós chamamos a luta de Paulo pela igreja em Colossos. Uma luta, um cuidado, uma preocupação, um zelo, tudo que é possível. E Paulo expressando isso, um cuidado, desejando o bem, intercedendo a Deus, orando, clamando a favor dos colossenses. Assim, podemos ler no verso 24 deste primeiro capítulo, Paulo dizendo: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Observe, padecer, sofrer na vida que ainda resta na carne, para alcançar algum benefício e poder ser útil à igreja. Isso que é vida entregue nas mãos de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo passa a viver como se fosse o próprio Cristo. Nada mais interessa a não ser interceder, estar dando apoio, se envolvendo com a igreja, no sentido de que ela venha ao conhecimento pleno da glória que há em Cristo Jesus. Continua ele falando: padeço por vós que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus. Observe que nunca ele perdeu a noção de que quem o constituiu foi Deus. Há muitos tímidos que às vezes não consideram que são chamados por Deus e ficam na timidez. Isso é prejuízo para o desenvolvimento da obra que Deus pode confiar a cada um. Paulo é
com ousadia, ele tem um apoio firme. Não é ele que se constituiu, o Senhor quem o constituiu. E sempre ele cita isso, o aspecto dele ser ministro, trabalhador de Deus. Continuando, cita ele: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Qual o mistério que Paulo está querendo dizer? Que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações. Em cada escrita de Paulo, e que ele usa a palavra mistério, precisamos estar atentos sobre o que ele está falando. Aqui em Colossos, o grande mistério que Paulo quer ressaltar é que agora existe uma situação de glória, e que é Cristo em vós. Observe bem, o que é Cristo em vós? Não é convosco só. Não é dizer que o Senhor está perto, junto. Ele está dentro. É aquela palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele entra, e também o Pai, e faz em nós morada. Uma coisa absurda para a filosofia, mas é o grande mistério que Paulo chama a atenção dos colossenses, para nisso se alegrarem e terem alegria. Mas alegria com muita abundância e esperança de glória. O fato de Cristo, que é Espírito, que é o absoluto em tudo que existe, habitar em nós, meros vasos de barro. Lendo a expressão do verso 27, está escrito assim, Paulo diz: o mistério que esteve oculto, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Só isso aqui, se entendermos, se vivermos isso, é uma coisa extraordinária por demais. Sermos a habitação, morada do Espírito de Deus. Coisa tremenda. O que isso significa? Deus em nós. Coisa tremenda. Eles, gentios, antes entrega toda sorte de coisas erradas, trevas, agora numa nobreza tão grande que palavras muitas vezes não existem para expressar com mais cuidado e amplitude. Nisso também observemos, se Deus é tão misericordioso e a operação por Cristo Jesus crucificado por nós é tão assim profunda, que é então a certeza de um dia morar nos céus? É uma coisa garantida, firme, que ninguém pode tirar. Ninguém. Continuando ainda, observando as palavras de Paulo, diz ele: a quem anunciamos? A todos os gentios ele anuncia, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Observem, o Evangelho não é para termos cristãos, crentes mais ou menos. Quantas vezes nós dizemos: estou mais ou menos, está dando para ir. Mas na verdade estamos desfazendo do objetivo que Deus quer para todo o homem, é nós sermos perfeitos em Cristo Jesus. Nós estamos longe. Quando não respondemos, estamos maravilhosamente bem. Quando alguém pergunta como vamos, para o cristão, a resposta poderia ser perfeito em Cristo Jesus. E há uma identidade, uma correspondência grande entre esta carta aos Colossenses e a carta de Paulo aos Efésios,
porque isso também é citado em Efésios, alguma dessas expressões nossas. Lá fala da perfeição do homem perfeito, a estatura de varão perfeito, à medida de Cristo Jesus. Observe esses pontos. Continuando, Paulo diz que para que isso aconteça, trabalha, combate, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Segundo a eficácia de Deus que opera em Paulo, ele trabalha e combate, para que isso seja atingido. Então observemos, nas muitas dificuldades, lutas que temos que tomar posse desta realidade como Paulo. A boa vontade de Deus para conosco, a sua prontidão em operar em nós é tão grande que vamos lutar, vamos trabalhar, vamos combater, porque há eficácia em Jesus para operar através de nós, em socorro a nós ou outras providências que sejam necessárias. E muitas vezes achamos que o Senhor opera até só um limite, porque nós não somos dignos. Sim, mas não é esse o caso. Não está sendo colocada em pauta a nossa dignidade, mas a base da operação de Deus é o quanto deixamos Ele operar através de nós. Continuando ainda, falando Paulo da sua luta, do seu combate, do seu cuidado, o zelo e a preocupação em favor dos colossenses e, na verdade, de todos os homens, diz ele: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Ele cita a cidade de Laodiceia, para que os seus corações sejam consolados para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Esta expressão, observe a ligação Deus Cristo, que muitos homens ousam trazer para isso uma definição com palavras, vamos dizer assim, trazendo uma definição de quem é Deus, de quem é Cristo, de quem é o Espírito Santo, enquanto a Bíblia se reserva, não fala, porque é uma profundidade que nós não alcançamos. E está escrito, tudo que temos falado de Deus são só as orlas dos seus vestidos. E Paulo fala aqui, ele combate desta forma tremenda para que os homens sejam consolados e tenham conhecimento de um mistério, o mistério que une Deus e Cristo, Deus e Cristo. Então, esta relação Deus e Cristo, a divindade é algo de mistério. Poderia Deus, que é tão infinito, caber na cachola de um ser humano como nós? Então é muito mais Deus e a realidade, os fatos que descrevem o Todo-Poderoso, que tudo que nós falarmos é praticamente nada. Estamos simplesmente passando o dedo, querendo arranhar um diamante. Continuando, diz, Cristo Jesus, ou o mistério de Deus Cristo. Mistério de Deus Cristo. Verso 2, e ele diz ainda, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se há profundidade, se há sabedoria, se há ciência, não é na tecnologia do homem, na tecnologia do mundo, que muitos deixam se enganar e ficam como que admirado, deslumbrado, fora de si, na capacidade de obra, de construção, de análise, de execução, de projetos tremendos dos homens. Mas o que é isso? Nada. Porque tudo que o homem possa fazer não consegue colocar a terra no equilíbrio perfeito. Não consegue. Eles conseguem sim desequilibrar a terra, mas equilibrar a terra, o sistema solar, o universo, então toda a ciência dos homens é nada. Mas em Cristo Jesus está escondido os tesouros da sabedoria e da ciência. É muito além
do que a tecnologia que hoje falamos. Por isso, exortava Paulo já, digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Então, qualquer filosofia, qualquer pensamento, qualquer coisa vislumbrante que possa aparecer entre os homens, não é nada diante de Deus. E segundo Salomão, ele diz, não há nada de novo debaixo deste sol. Passando agora à terceira parte da nossa consideração e análise do livro da carta de Paulo aos Colossenses, a partir do capítulo 2, verso 6, é quando encontramos várias exortações práticas de Paulo. Justamente naquele zelo, cuidado com a igreja de Colosso, ele enumera várias coisas, atitudes de vida que os colossenses deveriam, para isso, estarem atentos e colocar em prática, porque seria a manifestação de Cristo operando neles a perfeição necessária. Então vamos estudar a partir do capítulo 2, verso 6, dentro de exortações práticas, vários tópicos ou subtópicos que vamos ver cada um deles a seguir. Primeiro subtópico de exortações práticas, Paulo incentiva, exorta a permanecerem firmados em Jesus, soberano Cristo. Assim, a partir do verso 6, podemos ler no capítulo 2, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então a obra em Jesus que já começou deve ter continuidade, tal qual uma planta, nós plantados em Cristo Jesus, devemos estar como que nos firmando mais e mais nele, como a planta lançando raízes no próprio Senhor, nos enraizando nele e crescendo nele. Observe, é a forma como Paulo colocou para estarmos presos, agarrados, ligados intimamente com Cristo e crescendo em ação de graças. Mais à frente, verso 8 diz, tende cuidado, outra vez, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, há muitas formas de expor, muitas ideias, muitas formas de agir, muita coisa que parece novidade, mas uma vez manifestado Cristo Jesus, nada é excelente e nada é novo. O novo mesmo é Cristo Jesus. Evangelho significa a boa nova de Deus para o mundo. Agora, qualquer coisa entre o mundo, nada é significativo. Nem filosofias, nem outros aspectos sutis que podem aparecer, como também tradição dos homens. Tudo isso é coisa dos homens, é coisa do mundo. Aí nós temos comportamentos de alimentação, comportamentos de moral, comportamentos religiosos e algumas coisas que parecem ser de virtude, mas não é nada, é apenas ideias, formas de agir criadas pelos próprios homens, coisas rudimentares do mundo, e não segundo Cristo Jesus. Agora, em Cristo Jesus, outra vez ele volta dizendo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme o João também chega a citar, que João Batista falou de Jesus, que o Pai não lhe deu o Espírito Santo por medida, não lhe deu por medida,
Isso quer dizer que deu sem medida. Melhor dizendo, deu-lhe a totalidade ou a plenitude. Então, quem estivesse vendo Jesus andando pela Galileia, Judéia, etc., quem estivesse ouvindo Jesus falar, Jesus operando, Jesus alguma coisa, ali estava a plenitude da divindade, num corpo simples, de carne e osso, como o nosso. Por isso é verdade a palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou a palavra de Isaías, quando diz: a virgem conceberá e dará à luz o menino, e o seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. A palavra de Isaías no capítulo 40, quando diz: e toda a carne verá a salvação de Deus. E verão, no outro lugar, infelizmente, diz: e verão aquele a quem traspassaram. Mas continuando, essas expressões diversas, exaltando ainda a Cristo Jesus, continua no verso 10 dizendo: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Observe que nele somos tornados perfeitos. Vamos entender de uma forma simples. Quando Deus olha para nós, nós sem Cristo somos a miséria que somos. Mas quando estamos em Cristo Jesus, Ele nos reveste. Aí a palavra que estudamos em Gálatas: todo aquele que é batizado em nome de Jesus é revestido de Cristo. Então estamos cobertos, cercados, envolvidos por Cristo. Deus olha para nós e vê Cristo em nós. Aí somos perfeitos, aos olhos do próprio Deus. E nisso somos eleitos, marcados por Cristo. Aí continua a palavra, a semelhança também do que está escrito em Gálatas: sepultados com Ele, com Cristo, no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Essa palavra ressuscitado é a correspondência do que já vimos antes no verso anterior, que diz que os colossenses estavam mortos em pecados, ofensa, rebeldia contra Deus, pertencendo ao reino das trevas. Mortos. Mas foram o quê? Vivificados, ressuscitados pela fé em Cristo Jesus. Repete e firma de novo: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. O Senhor veio não cobrando de nós a nossa miséria, falta e dívida. Não, Ele veio para justamente pagar por isso, para estarmos livres de qualquer condenação pelas nossas dívidas. Continuando, diz ainda: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Se há um processo contra nós, até movido pelo próprio Deus nos mais altos céus, esse processo foi colocado e cravado na cruz. Aí a palavra de Isaías: em Jesus crucificado, moído, ferido de Deus, ele ali estava, porque sobre ele estavam os nossos pecados, as nossas culpas e todas as demais coisas da nossa miséria. Foi tudo cravado na cruz. Ele morto em nosso lugar, e nós ganhamos vida pela sua morte. Continuando, que o Senhor Jesus na cruz despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Pronto. Sobre tudo,
que possa existir, Jesus simplesmente triunfou, retirando todo o argumento, toda a razão de qualquer principado ou potestade. Agora, em particular, entendamos que o acusador das nossas almas já não pode coisa alguma, porque Jesus triunfou por nós na cruz do Calvário. E todos os cadernos de processo contra nós, de acusação do mal contra nós, foram cravados na cruz. E fomos inocentados em Cristo Jesus. Observe bem isso. Então ninguém, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes o mal ainda fica soprando nossos ouvidos coisas da vida passada sem Jesus. Deixa para lá. Já está tudo lançado na cruz do Calvário. Ele perdoou totalmente. Continuando no outro subtópico, no segundo subtópico das exortações práticas colocadas por Paulo, no capítulo 2, a partir do verso 16, temos o subtítulo que chamamos a não se sujeitarem os colossenses a ordenanças humanas. Sem Cristo Jesus está a perfeição. Qualquer processo entre os homens que possa parecer de melhoria, de maior santificação, é nada. Por isso diz ele: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Pergunto, quais são as normas religiosas que hoje estão vigorando nas muitas religiões? A pregação de muitas religiões é esta, que nós temos que deixar de comer isso ou aquilo, beber isso ou beber aquilo, temos que guardar esse dia ou aquele outro dia de festa, ou na folhinha tais dias, ou tais passagens do tempo, para estarmos bem com Deus. Aí existem mandamentos da religião, sacramentos da religião e outras coisas da religião que devemos estar cumprindo. Sem o que, não chegamos a Deus. Quem fica dependendo disso está se afastando da operação que nos aperfeiçoa, a operação de Cristo Jesus em nós. Por isso a nossa luta para vencer, para repudiar o pecado, tentação e qualquer outra forma de mal que possamos estar sendo inclinados ou impulsionados a realizar, lembremos, não é por normas humanas que vamos escapar, mas tão somente correndo para Cristo Jesus. Ele que opera em nós. Nele está o querer e o efetuar. Por isso, observe que muitos no passado corriam para os conventos para se isolarem da corrupção do mundo, para ficar santos, e faziam tanta coisa horrível dentro dos conventos, dentro dos mosteiros, na sua reclusão. E talvez fosse pior dos que estavam vivendo fora, no dia a dia da vida comum. Então, é Cristo Jesus. Nele temos a fortaleza. Aí a necessidade da oração e outras coisas, jejum, vigília, consagração, mas não como um ato, um procedimento. Como o quê? O largar tudo para achar Jesus. Ter dele o socorro. Assim como Jacó lutou até ter a resposta favorável. Assim nós também. É nele que alcançamos tudo. Continua a palavra dizendo, todas essas coisas que a lei colocava, ou que as religiões podem colocar, ainda que tenham aparência, na verdade, não tem virtude alguma. Podem sim servir de sombra de alguma coisa, mas não é exatidão delas. Por isso que, se há normas, mandamentos, preceitos, rituais, a lei, vamos dizer assim, é o compêndio mais perfeito que existe, porque a lei foi dada por Deus.
mas nem a lei aperfeiçoou ninguém, até que se manifestasse Cristo Jesus. E a lei, sim, dada pela mão de Moisés, era somente figura, sombra daquilo que eles precisavam entender, o futuro. Mas a operação real, tudo se executa na unidade que há em Cristo Jesus. Continuando, diz ainda Paulo: ninguém vos domina a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Muita gente acha que vê o anjo, que falou com o anjo, e nisso está a perfeição. E alcançou o máximo. E por causa disso existem heresias terríveis no mundo, por visões de anjos, fugindo de Cristo Jesus. Veio o anjo falou, achou que tem tudo. Esqueceu de conferir Cristo Jesus em tudo que ouviu, em tudo que foi orientado. Aí acontece de meter-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Outra vez, a ideia de corpo. A perfeição nossa é estarmos em Cristo Jesus, como membros do seu corpo, espiritualmente falando, ou na figura da árvore, sermos galhos enxertados no tronco. Observe a palavra que Jesus disse: Ele é a videira verdadeira, e nós, como galho, devemos estar nele. Volta àquela palavra anterior: arraigados, sobreedificados nele. Continuando ainda este aspecto, essa exortação para não se sujeitar a ordenanças humanas, diz: se pois estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Observa-se aqui a realidade de uma vida cristã plena. Estamos no mundo sem ser do mundo, literalmente. E muitos querem colocar ordenanças, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aqui atentemos como exemplo a atitude, a forma de viver dos fariseus. Cuidado de se lavar as mãos, não alimentar nada com as mãos por lavar, e tantos outros rituais, achando que nisso estava a perfeição e a santidade, mas não tem valor algum. Parece alguma sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina na forma de vida, mas espiritualmente não é coisa alguma. Lembremos ainda dos fariseus, fazendo orações nas esquinas, também dando esmolas e chamando o povo para ver a esmola, a oferta grandiosa que ia dar. Ou outras coisas mais, como desfigurando a si mesmo para mostrar que estava em jejum, em consagração a Deus. Tudo isso, não toques, não proves, não manuseis e outros preceitos mais. Só aparece, mas no final, satisfação da carne. A pessoa fica orgulhosa. E quantas vezes ouvimos: jejuei tantos dias e foi uma maravilha. Aí sim, estendia a mão e havia cura. Mandava e o diabo obedecia. E outras coisas. Então a virtude está no feito por ele e não no nome de Jesus ou no Espírito de Deus que estava participando do ato. Passando à frente, outras exortações práticas a partir do capítulo 3 e verso 1.
a exortação a uma vida cristã exemplar. Continua, a partir do verso 1, várias admoestações como essa. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Paremos outra vez. Ressuscitastes. Tanta gente falando de ressurreição, primeira ressurreição, achando que vai ter uma segunda ressurreição, e não entende que pela fé em Cristo Jesus já estamos ressuscitados. Antes mortos, agora vivos. E quem está nesta vida na fé do Filho de Deus não morre mais. Se não morre mais, não haverá uma segunda ou uma outra qualquer ressurreição. Precisamos entender, primeira ressurreição é crer em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo Jesus já tem vida espiritual. Não morre mais. Ah, mas não vai para a sepultura um dia? Bom, o corpo vai, mas a vida está guardada em Deus. Por isso que o próprio Deus chama que aqueles que neste viver na fé em seu Filho estão dormindo. Ele vai simplesmente despertar naquele último dia. Então, primeira ressurreição é fé em Jesus Cristo, que nos faz sair da morte, nas trevas, para a vida no reino do Filho do amor de Deus. E quem passa por isso, primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, nem uma terceira, ou morte alguma tem poder mais sobre ele. Assim, é para nós estarmos buscando as coisas de cima, observe essa expressão, pensar nas coisas que são de cima, diz o verso 2, e não nas que são da terra. Eu observo, tenho falado, muitas vezes, tantos pedidos de oração, mas todos os pedidos de oração, na maioria das vezes, é para as coisas da terra. Ah, estou desempregado, estou doente, fazer exame, vou procurar emprego, vou isso, tenho um problema com o filho. É tudo na esfera terrestre. Nós não estamos pensando nas coisas de cima. Se observar, puxarmos os primeiros versos desta carta, quando Paulo escreve, que ele orava intensamente, lutava com Deus em oração, para que mesmo? Para que os colossenses chegassem à plenitude do conhecimento de Deus, a toda a sabedoria, inteligência e outras palavras mais, por fim, com alegria. Observe a diferença. Oramos assim? Não temos orado. Então nós, observando Colossenses capítulo 3, os primeiros versos, nós estamos tratando das coisas que são da terra. Vamos fazer a campanha de oração para Deus abrir porta de emprego, para casar os jovens e tanta coisa. Estamos lutando na carne e nas coisas do mundo. Enquanto é para estarmos orando, vamos orar intensamente para os jovens serem mais despertados e saírem para o ministério da pregação do Evangelho. Investimos alto nossos filhos para a faculdade, para isso, para aquilo, para tratamento dentário, para tratamento médico, para tanta coisa. Mas às vezes para investir em nossos filhos para crescerem no conhecimento de Cristo Jesus, está difícil. Então observe que os colossenses foram exortados a isto, a buscar as coisas que são de cima, ao conhecimento dos mistérios de Deus, a plenitude que há em Cristo Jesus. Continuando, porque já estáis mortos, quanto a este mundo já estáis mortos, e a nossa vida está escondida em Cristo, ou com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Que diferença! Portanto, ainda em exortações para uma vida exemplar, a partir do verso 5,
Outra colocação de Paulo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil cobiça e a avareza, que é a idolatria. Essas coisas têm que ser mortas em nós. Mortificai, pois, os vossos membros. Retirar de nós tudo isso, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso é próprio daqueles que estão no mundo. Observe que Paulo falou de frutos da carne e frutos do Espírito. Verso 7, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Observe quantos itens de orientação direta, práticos, como doutrina de vida cristã. Continua, coisas diretas, simples, do dia a dia. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Observe, é para buscar renovar em conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Observe outra vez. Homem novo, segundo a imagem daquele que o criou. Aquilo que lemos em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e fez Adão. Uma figura simples ainda, a figura, porque a realidade, a conquista dessa imagem e semelhança de Deus é através de Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Continua ele exortando para esta vida cristã exemplar: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Observe, não aquilo que no outro lugar foi dito em Gálatas, frutos da carne, mas frutos do Espírito. Só que aqui ele não fala como frutos do Espírito, fala para nos revestirmos como eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia. Sermos, observem, revestidos de entranha de misericórdia, revestidos de benignidade, revestidos de humildade, revestidos de mansidão, revestidos de longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quantas vezes devemos perdoar? Alguém perguntou para Jesus: até 7 vezes? E Jesus disse: 70 vezes 7. Paulo não citou este texto, estas palavras, mas é isso que ele está dizendo. Sem limite. Continuando. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, amor, que é o vínculo da perfeição. Observe. Vínculo da perfeição. Onde é que está a perfeição? Onde está o toque da perfeição? Onde está o brilho da perfeição? Ou o elo da perfeição? Justamente no amor. Tudo que vem de Deus resume nesta palavra: amor. Amor a Deus, amor ao próximo, como a nós mesmos. Isso fazendo, a paz de Deus, para a qual também somos chamados, em um corpo, vai dominar os nossos corações, pelo que devemos ser agradecidos. Observe, fazendo essas coisas, qual o fruto, qual é a consequência natural? Paz. Quem anda nesses frutos do Espírito, citado em Gálatas, aqui não cita como fruto, mas são enumerados, estas virtudes todas, alcança a paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Continua ele dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais
cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Observe isso aqui. E mais complementado com o verso 17 do capítulo 3, quando diz: e quanto fizerdes, tudo que fizermos, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizermos, dá graças a Deus. Agora observe bem esta colocação anterior. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E tudo que fizermos, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graça por ele a Deus. Continuando ainda nessas exortações práticas, mais um subitem, o quarto subitem, letra D, poderíamos colocar numa sequência, a exortação prática a um relacionamento social correto, a partir do verso 18. Qual é o relacionamento primeiro? Dentro do lar. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Efésios vai falar também nesse aspecto. A dificuldade, naturalmente, é quando o marido não está no Senhor. Aí há dificuldade. Mas, com a sabedoria e graça de Deus, vamos saber, as mulheres saberão a sujeição correta como convém. Porque no Senhor há sabedoria para tudo. Também no relacionamento dos maridos com as mulheres, suas esposas, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Pedro vai falar de outra forma, com outras palavras. Noutra carta do próprio Paulo vai ter outras citações e assim por diante. Mas o cuidado do marido como cabeça do lar lhe é obrigatório amar a sua mulher, não se irritar contra ela e depois, em amor, a procura do bem correto para ela, dentro de tudo que é de Deus. Verso 20, vós filhos, agora relacionamento em termos de filhos e pais, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Verso 21 do capítulo 3, vós pais não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo, tudo com moderação, debaixo da graça que há em Cristo Jesus. Toda forma de vida entre pessoas, relacionamento social, vai ser uma maravilha. Na continuidade, é normal haver servos e senhores. Assim, Paulo também no verso 22 vai falar para os servos: obedecem tudo a vosso Senhor, segundo a carne. O patrão, o chefe, no tempo passado, o senhorio, para quem estava na condição de escravo, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Servir. Então, observe, a correta forma de viver do servo é sujeição ao seu Senhor. No outro lugar, em Pedro, vai falar servos bons, ou melhor dizendo, patrões bons, patrões maus, como devemos servir? A palavra não muda. Obedecer em tudo, não servir de aparência, agradar, sem estar como que é agradando a homens, mas a Deus. Continuidade, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. A Cristo Senhor servis. Então, quando um servo cristão executa com correção as tarefas que lhe são da sua responsabilidade, quando ele serve corretamente, com todo o zelo, ele está servindo ao Senhor Jesus Cristo. É onde todo empregado pode estar feliz, porque na condição que está trabalhando, com baixa remuneração ou um trabalho difícil, há honra nisso e há glória. A recompensa de estar servindo a Cristo Jesus. Continua no verso 25, mas quem fizer agravo, observe servos, para quem está debaixo de
alguma, vamos dizer assim, do comando de alguém, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Ainda diz nesta sessão última de exortações práticas, no relacionamento social, agora é a vez dos senhores. No capítulo 4, verso 1, encontramos Paulo orientando os senhores. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. O centurião de Cafarnaum expressou bem isso. Eu tenho soldados, trabalhadores ao meu comando, eu mando a este, vá, ele vá, aquele vem, ele vem, mas eu também estou debaixo de autoridade. O centurião entendia perfeitamente disso, e nós precisamos entender. Todos estão debaixo de um senhorio. E o bom do cristão é que o senhorio é Cristo Jesus. Capítulo 4, verso 2, ainda mais uma orientação, uma exortação para a vida prática, no relacionamento, na vida cristã. Orienta Paulo a perseverar em oração, zelando na oração com ação de graças. Também um detalhe que Paulo pede, que quando forem orar, que ore também por ele ou pelos que estão com ele, para que Deus abra a porta da palavra, a fim de que possa Paulo e os outros companheiros falar do mistério de Cristo, pelo qual também ele está preso. Então observe, a carta que ele escreveu foi em prisão. E o verso 4 diz, para que manifeste o ministério de Cristo, como me convém falar. Ainda em exortação de procedimento, diz ele, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, ou seja, administrando adequadamente o tempo, usando o tempo com sabedoria. Ainda o verso 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Observe quantos itens de orientação direta, palavras objetivas para uma vida cristã correta, perfeita, agradável a Deus. Finalmente, concluindo esta carta, temos nos últimos versos, a partir do verso 7, considerações particulares com saudações várias que Paulo transmite e coloca para os colossenses. Assim, no verso 7, faz ele menção de Tíquico, irmão amado, outra vez citado como um dos que são fiéis ministros, ou fiel no ministério, conservo, servo como ele, Paulo, no Senhor, falando que Tíquico vos fará saber o meu estado, a troca de informações do estado de um e de outros. Diz mais que Paulo o enviou para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Continua ele falando, além de Tíquico, fala também de Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Ele era de Colossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Observe que Onésimo está indo junto com Tíquico, levando esta carta e também, naturalmente, a outra carta que era para Filemão, recomendando este Onésimo. Lá em Filemão veremos que era um servo, talvez escravo, e que não se comportou bem, mas depois veio ao conhecimento de Cristo e agora voltava numa nova situação, não mais de servo, mas de irmão em Cristo. Assim, observe que nesses nomes citados e outros que vão ser citados, estão aqui uma rede de operários ou de cooperadores do Evangelho, todos em torno de Cristo Jesus. O alvo é Cristo Jesus. Não era a favor de Paulo, não era a favor da igreja em uma cidade, não é da igreja de um ministério, nada disso. Tudo era para Cristo.
e estavam trabalhando neste particular muitos irmãos, e todos eles citados nesta carta. Fala-se de Paulo, Timóteo, Onésimo, Lucas, Jesus, o Justo, alguém que tem esse nome, mas não temos muita coisa a respeito dele, mas Arquipo, mais ainda outros nomes diversos em torno de Paulo. Salientamos o fato, por exemplo, de Marcos, que uma vez foi o ponto de desentendimento entre Paulo e Barnabé, aqui é citado como muito útil para o Evangelho. Outra vez queremos mencionar Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos e o Evangelho segundo Lucas, chamado de médico amado. E assim muitos outros em torno de Paulo, lembrando até de companheiros também de prisão. Faz Paulo menção de igrejas que estavam em casas de pessoas, como a igreja doméstica em Laodiceia, na casa de Ninfa. Aí estão os nomes salientados: Tíquico, Aristarco, Demas, Arquipo, Jesus o Justo, Lucas, Onésimo, Timóteo e tantos outros. Numa conclusão ainda, a partir do verso 10, saudações e outras considerações, Paulo diz e fala de Aristarco, que está preso com ele, que também saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste os mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Transmitindo saudações, ainda Paulo diz: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis, outra cidade vizinha. Também faz menção Paulo da saudação de Lucas, também para saudarem os que estão em Laodiceia, e a Ninfa, conforme já dissemos, onde está uma igreja reunida. Também faz menção Paulo de que havia uma carta, ou haveria uma carta, que seria escrita para a igreja de Laodiceia, que esta carta fosse encaminhada para eles em Colosso, e que esta carta que estamos estudando para a igreja em Colosso deveria ser encaminhada para Laodiceia. Observe que não temos menção de uma igreja, ou de uma carta, melhor dizendo, que fosse escrita para Laodiceia. Não temos. E alguns argumentam que pode ser a própria carta escrita aos Filipenses, ou a carta que hoje entendemos ser aos Efésios, porque as duas são muito semelhantes, ou as três até. Continuando, ele orienta e admoesta a Arquipo para que atente para o ministério que recebeu do Senhor para o cumprir. Depois, finalmente, encerra ele a carta numa saudação de sua mão, da própria mão de Paulo, e pede a lembrança dele em suas prisões. E conclui com a expressão simples: a graça seja convosco. Amém. Aqui nós temos algumas observações encerrando esta carta. Quando Paulo falou para os colossenses terem cuidado, não serem levados por coisas estranhas fora de Cristo Jesus, e temos aqui uma série de relações, citações do que é próprio destas heresias. Aqueles que querem ser mais cristãos dentre os demais irmãos, por isso eles julgam seus irmãos na fé. Exaltação própria. Os que observam rigorosas prescrições alimentares. Aqueles que celebram certos dias, achando que nisso estão melhores que outros.
esquecendo que a perfeição é Cristo Jesus. Aqueles também que têm práticas diversas, exercícios espirituais de devoção, de mortificação, de meditação, muitos aspectos desses, como autoflagelação, não tem valor nenhum para as coisas espirituais em Cristo Jesus. Os que observam prescrições de purificação, lavar as mãos e outros critérios materiais, os que naturalmente se circuncidam, os que dão-se à prática de culto aos anjos. E temos hoje os que têm a prática de culto a mediadores que eles exaltam entre os homens, chamando de santos ou chamando de padroeiros de suas cidades e de outras instituições. Fazendo citação outra vez para lembrarmos virtudes e vícios, ou vícios e virtudes, muitas coisas achamos também nesta carta aos Colossenses que poderíamos estar destacando e podemos estar procurando. E finalmente, observe que a carta aos Colossenses é como aquele hino que é conhecido entre nós, que expressa a glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu, e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.